Olá pessoal, meu nome é Daniel Yuri. Hoje explicarei um pouco a vocês sobre citologia, o estudo das células, componentes fundamentais para a vida. Muito bem, vamos começar pela origem da palavra célula. No século XVII ocorre a chegada, o advento dos primeiros microscópios ópticos, aparelhos que através da união de lentes e de uma iluminação, que no caso na época era por velas, hoje são através de lâmpadas, podia-se observar um mundo pequenininho, uma grande novidade. Isso trouxe um enorme rebuliço na ciência na época, e muitos cientistas começaram a catalogar coisas que jamais haviam sido vistas antes. Dentre esses cientistas, um londrino chamado Robert Hooke coletou a cortiça, aquele tecido proveniente da árvore chamada sobreiro, e colocou um corte bem fininho no microscópio. Quando ele observou no microscópio, reparou a existência de pequenas divisões que pareciam pequenas caixinhas. E ele colocou o nome dessas divisões, dessas caixinhas, de células, do latim cella, que significa celas, quartinhos, pequenos aposentos. Mal sabia ele que as células eram coisas muito mais complexas e que iriam ser fundamentais para toda a biologia. Entre 1838 e 1839, dois cientistas alemães, Matthias Schleiden e Theodor Schwann, deram início da teoria celular, na qual eles diziam que todos os seres vivos eram formados por células. Mais ou menos 20 anos depois, em 1858, Rudolf Virchow complementou essa teoria, dizendo que todas as células provêm de outras células, ou seja, que as células se multiplicam dando origem a novas células. Já em 1866, cerca de 8 anos depois, o monge Gregor Mendel propôs, através de experimentos com ervilhas, a questão da hereditariedade, na qual características de seres vivos são passadas às próximas gerações. Em 1910, Morgan disse que essa hereditariedade, dita por Mendel, provém dos genes, unidades de DNA, do ácido desoxirribonucleico, presente nos núcleos celulares. Hoje consideramos as células como os componentes fundamentais de todos os seres vivos. Elas são responsáveis pelo metabolismo, pela formação de novas células, entre outras coisas. Um ser, para ser considerado vivo, é necessário ser formado por células, ao menos uma, como é o caso das bactérias e protozoários. Já os vírus não são considerados como seres vivos por grande parte da comunidade científica, porque apesar de apresentarem ciclo vital, ou seja, nascerem, crescerem, reproduzirem e morrerem de certa forma, os mesmos não possuem células, são apenas cápsulas proteicas contendo material genético dentro, como DNA ou RNA. As células já são mais complexas, apresentam organelas, pecinhas dentro delas, responsáveis por diversas funções. Basicamente, há dois tipos de organização celular: os seres unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula, como dito antes, como as bactérias, os protozoários e as algas, e os seres pluricelulares, também chamados de multicelulares, como os demais seres vivos, exemplo, os animais. Outra coisa presente em todos os seres vivos é a capacidade da excitabilidade ou sensibilidade. Isso significa que podem reagir a estímulos. Exemplo, os animais quando sentem frio, dor, calor, as plantas que através do estímulo da luz crescem em direção a ela, etc. Um exemplo fantástico dessa sensibilidade que ocorre em plantas é o caso da planta chamada Mimosa pudica, conhecida popularmente como dormideira. Ao encostar em suas folhas, elas encolhem, elas se retraem. Isso é uma forma de assustar o predador. Para isso ocorrer, mandam um líquido intracelular para espaços vazios fora das células. Após alguns segundos, o líquido retorna para as células e elas voltam à posição inicial. Metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem em um organismo
para realizar suas funções vitais. Dois exemplos de metabolismo fundamentais para a vida são a fotossíntese e a respiração celular. A respiração celular, um processo que quase todos os seres vivos fazem, consiste em obter energia através da quebra da molécula de glicose, desse carboidrato, juntamente com a molécula de oxigênio. Nesse processo é liberada energia, há também a formação de gás carbônico e água. Já a fotossíntese, que é exatamente a reação química oposta e é realizada pela maioria das plantas e pelas algas, consiste em absorver luz, água e gás carbônico e produzir a glicose e o oxigênio. Lembrando que plantas e algas também fazem respiração celular, afinal, elas produzem a própria glicose e o próprio oxigênio para depois consumirem através da respiração celular. Seres vivos que conseguem fabricar a própria glicose, as próprias moléculas de energia, ou seja, o próprio alimento, como é o caso dos que realizam fotossíntese, são chamados de seres autotróficos ou autótrofos. Já os seres que dependem de comer para conseguirem a glicose, as moléculas energéticas, são chamados de seres heterotróficos ou heterótrofos, como é o caso dos seres humanos, dos fungos, etc. Reprodução. Basicamente, há dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, em geral, existe o encontro de gametas, ou seja, das células sexuais, como o espermatozoide penetrando o óvulo. No entanto, uma definição mais abrangente e mais correta para a definição sexuada seria a reprodução onde a prole, os descendentes, terão material genético diferente dos pais. Por quê? Existem casos, como por exemplo a reprodução sexuada em bactérias, chamada de conjugação, onde não há gametas envolvidos. Uma bactéria troca material genético com a outra, formando seres novos, com DNA novo. Já a reprodução assexuada é aquela que, em geral, não possui gametas envolvidos. Nascem, de certa forma, clones, seres iguaizinhos, com o mesmo material genético dos progenitores. Como exemplo, nós temos a cisparidade, também chamada de divisão binária ou bipartição, que ocorre em bactérias. Também existe o brotamento, como é o caso das esponjas do mar, que quando perdem um pedaço, esse fragmento tende a se tornar uma nova esponja, um novo organismo, clone do primeiro. Basicamente, podemos dividir os grupos celulares em dois: as células procariontes ou procariotas, que pertencem aos seres vivos mais primitivos, como as bactérias. São células que não apresentam núcleo, ou seja, o material genético, o DNA, fica solto no líquido intracelular, fica solto no citoplasma. Existe também o grupo das células eucariontes ou eucariotas, que é o caso dos demais seres vivos. Nesse tipo de célula, o material genético, o DNA, fica preso dentro de um núcleo por uma membrana chamada carioteca. Existe muita diversidade em relação às células eucariontes e é muito importante entendermos dois tipos fundamentais delas: as células vegetais e as células animais.